já a gente entrando nesse assunto, assim, como que funciona para você? Eu perguntei isso pro pastor Elias, ele conta, pelo que eu percebi, cada pessoa que é usado no profético tem uma particularidade. Quando Deus te fala alguma coisa, quando você tá lá orando por uma pessoa, você não conhece a pessoa, você não sabe de onde ela veio, você não sabe o nome dela, você não sabe nada. Como que você recebe da parte de Deus esses mistérios do que está acontecendo na vida, do que vai por vir? Você escuta uma voz ou isso vem no teu coração, na tua mente? Como que é? São formas que Deus se manifesta na nossa vida pela misericórdia, né? Mas é como você falou, fica bem claro, cada um tem o seu particular com Deus, é que nem fonte teológica. Se você for pegar 10 teólogos, 20 teólogos, cada um vão ter uma fonte diferente do outro. E essa área profética, na minha vida, eu falo de mim, né, se manifesta de 3 formas. Pode se manifestar em mais formas, né? Mas essas 3 formas são as mais... as top, vamos supor, que se manifesta mais, né? Um caso, eu estou orando por você, como naquele dia eu comecei a orar aqui, nós começamos a orar e Deus me levou liberando as palavras para a sua vida que hoje a gente está vendo aqui que aconteceu, né? Então você é tocado e falando para a pessoa e Deus vai dando aquele norte. Vai falando, libera isso, você vai sentindo no coração de liberando aquelas palavras para a pessoa. Tem uma outra forma que você pode olhar para uma pessoa e Deus te dá uma visão da vida daquela pessoa. Aí você vê, aí é diferente, você está vendo, você está tendo uma visão. E tem outra forma que Deus gera no coração e começa aquela guerra, porque é como eu digo, nós estamos vivendo numa época tão complicada que muitas pessoas perderam o temor das coisas de Deus. Eu falo de mim. Deus, às vezes, ele me mostra algo, me faz sentir o que uma pessoa está passando para mim ir lá falar com essa pessoa e eu fico relutando. Por que eu reluto? Porque eu penso, não, isso é da minha cabeça, isso pode ser coisa minha, não de Deus. E fica aquela guerra ali, mas de repente eu vejo que Deus sempre é poderoso. Ele me leva e eu falo aquilo e a pessoa confirma justamente que é aquilo que está vivendo ou que está passando. Eu ia te fazer essa pergunta porque isso é muito legal a gente falar para quem está assistindo aqui. Eu queria te perguntar especificamente isso. Para alguém que está assistindo hoje, como que ela sabe quando é Deus que está movendo ali no coração dela? Porque assim, qual que é o problema para quem está se descobrindo na área profética? Ele sempre fica com medo de ser uma coisa da cabeça dele, da emoção, ou é o inimigo que está colocando, ou é o próprio Deus falando. Como que ele vai identificar, puxa, isso aqui é Deus, eu vou falar com certeza porque é Deus que está mandando? Como que identifica isso? Aquilo fica mais forte dentro dele. Porque isso já aconteceu comigo lá em 95, 96, quando eu fui para a igreja. Eu tinha essa grande dúvida. Muita dúvida mesmo. Mas será que é Deus ou será que é coisa minha? E eu começava ali, chegava, vamos supor, num ambiente ali, numa oração, numa vigília, e Deus começava a me levar a profetizar para pessoas que estavam naquela vigília ou naquela oração, e eu entrava em guerra comigo, que eu dizia, não, isso é coisa da minha cabeça, não vou falar, e aquilo ficava, e ia dando um aperto assim em mim, enquanto eu não liberava aquelas palavras para a pessoa, aquilo não saía de dentro de mim. A hora que eu liberava, pronto, ficava normal. E às vezes liberava ainda achando que era coisa da minha cabeça, mas Deus é tão tremendo que ele usava a pessoa para confirmar que era aquilo que precisava ouvir ou que estava passando pelo aquele processo. E às vezes, assim, é engraçado que Deus, ele fala com a gente antes da gente ir. Já aconteceu comigo, por exemplo, eu estar me aprontando para ir pro culto e Deus falar para mim, ó, quando você chegar lá, vai ter um homem assim, assim, assado, e você vai fazer o apelo falando desse assunto e esse homem vai se identificar lá. Essa é uma forma também, né? É uma forma que Deus sempre se manifesta e constante, sabe?
Eu vejo que uma vez eu fiquei com muita dúvida, porque Deus falava assim, vá lá e fale para... Isso eu estava lá no estado de Santa Catarina pregando, e uma pessoa normal, boa aparência, você olhava, aparentemente não tem nada. E aquela guerra ali, eu digo, mas eu vou falar para esse homem que Deus está me mandando falar. E ao mesmo tempo eu dizia, mas eu olho para ele, não vejo ele com deficiência nenhuma, fisionomia de uma pessoa saudável. Para resumir, fui lá e falei para ele. Eu lembro bem das palavras que eu falei. Eu disse, hoje Deus está tocando na sua saúde. Mas falar para alguém que você olha que vê que está com fisionomia abatida ou que tem alguma deficiência física no andar, é uma coisa. Agora, uma pessoa perfeita, assim, que você olha e vê que a pessoa está perfeita. Quando eu falei isso, ele começou a chorar. E ele disse para mim bem assim, pastor do céu, eu fui hoje no médico de manhã e o médico falou que eu tô com isso, eu tô com problema no rins e tenho que fazer um tratamento intenso para ver se salva o meu rins, senão vai ter que tirar ele. E agora eu venho aqui no culto à noite, o Senhor libera essa palavra para mim, eu tô crendo no milagre. Eu digo amém, creia no milagre, Deus é Deus de milagre. Resumindo, como na época eu viajava, quase todo ano eu voltava nas mesmas cidades. Tinha uma agenda que todos os anos voltava. Teve igreja que eu fui 18 vezes, 17 vezes, uma por ano. No outro ano, quando eu voltei lá, ele disse, pastor do céu, eu vim testemunhar. Eu soube que o senhor ia estar aqui na igreja. Eu não pertenço a essa igreja, mas quando eu fiquei sabendo que o senhor ia estar aqui, eu vim testemunhar e está aqui, o comprovante do antes e do depois. Naquela noite eu recebi a cura, eu fui para casa, depois fui lá de novo no médico, e o médico disse, eu não sei o que aconteceu. Aqui está a prova que você estava com o rim já comprometido já, e aqui você está com o rim novinho. Ele disse, mas eu sei, doutor, o que aconteceu. Jesus usou um pastor para liberar uma palavra para mim, eu tomei posse, estou curado. Olha aí. Cara, ó, existe uma linha assim, falando, olha que benção que o pastor está falando, porque existe uma coisa, pastor, que eu queria que você falasse sobre isso, porque assim, ó, a Bíblia, ela condena, por exemplo, a adivinhação, o espírito de adivinhação. Mas a Bíblia também fala pra gente não desprezar as profecias. É bíblico para você analisar, você analisa, mas você não despreza profecias. Quando o assunto é adivinhação e profecia, eu poderia afirmar que a adivinhação é de coisas só passadas e nunca vai ser de algo futuro, ou adivinhação, o cara adivinha o futuro também. Antes de você responder, eu quero fazer ainda mais formulando a minha pergunta. Por quê? Porque assim, uma coisa, cara, é eu chegar num público que tem, sei lá, tem 1000 pessoas e eu falar assim, olha, Deus tá me dizendo aqui que tem gente com dor de cabeça aqui. Ah, cara, no meio de 1000 pessoas, alguém vai estar doendo a cabeça do cara. Não tem jeito. No meio de 1000 pessoas, alguém tá com dor na coluna, tá com dor na cabeça. Outra coisa é eu chamar uma pessoa e falar, específica, igual o pastor tá falando assim, e falar, olha, cara, Deus me mostrou o seu fígado. Não tá aparentando. E falar, né? Você acredita que o espírito de adivinhação, qual que é a diferença dele para a área profética? Qual que seria essa diferença? A diferença é que a adivinhação vai ser muito difícil ela se cumprir na íntegra. E a profética entra Deus e cumpre, porque a adivinhação é outra fonte. E a fonte que nós buscamos e que está na nossa vida é a fonte de Deus, né? E Deus, quando nos usa, ele cumpre. E ainda tem um porém aqui que é muito... Hoje eu vejo muito isso acontecer. E eu tenho orado bastante a Deus, pedido a Deus para Deus me dar uma direção em tudo que eu for liberar de palavras proféticas para alguém, porque existe um fator aqui que muitos eu acho que nem se dão conta. O que acontece? Deus te usa para você falar o A, o B, e você aumenta, vai no seca. É aí que tá o problema, né? Muito, isso aí eu vejo muito, porque a gente que tem, pela misericórdia de Deus, este manto profético, os dons de Deus, a gente sabe
Às vezes eu estou em lugares que eu já vi Deus usar pessoas e eu senti, até aqui foi Deus. Daqui já foi a pessoa mesmo que foi para frente sem Deus mandar. É que nem numa mensagem, você é pregador, você sabe. Você está pregando ali, chegou um determinado momento que Deus te toca suavemente. Pare, amém. Estou parando, estou entregando aqui, Deus abençoe. E às vezes tem aquele pregador que ele vai além daquilo que Deus está falando, que Deus está determinando aquele tempo, ele passa daquilo e aí começa a ser uma coisa até cansativa para aqueles que estão ouvindo. Agora, quando é de Deus, eu lembro que uma vez em Brasília eu preguei 4 horas e 20 minutos. 4 horas e 20 minutos. E terminou aquela pregação e ninguém queria sair do local. A presença de Deus foi tão forte, derramada naquela tarde lá, era uma tarde, que ninguém queria sair do local, todo mundo ali. Então você vê, agora se não fosse um horário que Deus tivesse ido até ali comigo, você acha que o povo ia ficar 4 horas num lugar ouvindo um cara falar coisas sem a presença de Deus? Nunca. Cara, eu acho que é muito importante a gente falar isso, porque eu tenho a experiência de conhecer pessoas que eu sei que Deus usa, eu sei que Deus fala com a pessoa, que Deus mostra, mas eu sei que ela também tem esse problema do Deus mandou falar que o celular é preto. É preto. Mas Deus não mandou ligar o celular e ela vai dar um passo, e isso acaba comprometendo a palavra profética, né, pastor? Isso aí. Acaba comprometendo. Então, por isso que a gente tem que ter muito cuidado quando for entregar algo para alguém, saber estar ali afinado com o Espírito Santo para que a gente possa sentir. Até aqui Deus falou. Então, amém. Deus não mandou falar nada, amém.